E agora falando de economia, geração de empregos aqui para a nossa região. Isso porque os dados do CAGED mostram uma recuperação em relação a Ribeirão Preto. A cidade fechou o mês de julho com 1.949 empregos com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, e o resultado é o melhor para o mercado de trabalho na cidade para o ano. Ainda segundo o CAGED, foram 9.667 contratações contra 7.718 desligamentos, pegando de janeiro a julho. E o destaque foi para o setor de serviços, com a criação de 1.101 vagas. O economista José Rita Moreira está conosco aqui para comentar estes números. Oi, José Rita, bom dia a você. Bom dia, Alice. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar de volta com vocês aqui. Tá? Bom dia, Zé. Bom dia, o prazer é nosso. Obrigado. Então a gente tem assim um resultado positivo, uma melhora, na sua opinião, na sua avaliação, pontual ou gradual na geração de empregos? O que a gente pode pegar aí destes últimos meses? Olha, eu entendo que, vamos por partes, assim, eu acho que o avanço da vacina ajudou bastante, com isso a economia pode fluir um pouco melhor, o processo de reabertura também acontecendo e, com certeza, frutificando isso em geração de empregos. E a gente vê que existe um destaque aí para os mais jovens também nessa geração de emprego. Significa que são pessoas que talvez não tenham maiores salários, mas, de qualquer forma, é um emprego, é carteira assinada, está valendo. E eu sempre digo também que quanto menos a política interfere na economia, mais ela se dá bem, né? Então, nós temos um potencial de geração de empregos muito interessante aqui em Ribeirão Preto e também na região. E, principalmente, a nossa vocação permanece sendo comércio e serviço. A gente vê que a construção civil aí é uma das grandes alavancadoras da geração de emprego que está acontecendo aqui também. A área de educação também, porque muitas estão se preparando aí para sair do virtual e partir para o presencial também. E o comércio nem se fala também, né? Apesar de haver a cultura agora de se usar mais as compras por internet, as compras não físicas, mas ainda existe sim a tradição das compras físicas e isso que a gente vê aqui nessa geração de empregos na questão do comércio. Enfim, eu acho que não é algo localizado, não. Eu acho que é algo tendente, algo evolutivo, sim. E a preocupação é essa cepa delta aí, né? Se ela não vier para fechar novamente, porque o empresário, ele normalmente se prepara, ele faz investimentos, ele contrata, estoque, instalações e tudo, e quando está tudo pronto, de repente vem uma ordem de governo para poder fechar, e isso é extremamente traumático. Sim. Mas eu acho que isso não deve reverter, não, a tendência de continuidade. Zé Rita, você citou aí a construção civil, né, que é um setor que retoma as contratações, é um setor que retoma os empreendimentos. Mas é importante a gente analisar esse setor porque ao mesmo tempo que a gente tem essa retomada na inauguração de novos empreendimentos imobiliários, a gente tem um aumento no valor da matéria-prima, né? Aço, principalmente, isso tem afetado inclusive aqui a continuidade de obras aqui na Prefeitura de Ribeirão Preto. Qual que é a sua análise nessa balança? Quer dizer, uma coisa pode prejudicar a outra ou não? Ou você ainda assim identifica que vai haver ainda um crescimento em função da demanda aí nesse setor? Na realidade, a inflação, né, que nós temos percebido aí nos últimos tempos, ela tem afetado diretamente o bolso do consumidor, né, os preços subindo, combustíveis, e principalmente material de construção, né, isso inclui inclusive o cimento, o aço, o ferro, tudo isso subiu muito de preço. Mas ainda assim, os empreendedores são criativos, né, procuram ter o menor efeito possível desses aumentos na construção, realizando melhores compras, maiores volumes, às vezes pagando à vista para poder garantir preço. Então, eles estão e têm a sua criatividade na hora dos suprimentos para tentar minimizar esse impacto. Mas, necessariamente, isso vai refletir, sim, no preço final da obra, o consumidor vai ter que pagar por isso.
mas também existe o processo de avaliação do imóvel, né? Porque o imóvel hoje, a continuar como está, nós tivemos algumas bolhas aí no passado, em que os preços aqui subiram muito, né? E depois entraram numa neutralidade. E agora, havendo esse incremento novamente da economia, aí, como a gente está vendo, essa propulsão que nós estamos sentindo aí da construção civil, a tendência realmente é que se valorize mais os imóveis, o que não deixa de ser um bom investimento para quem está comprando. Tá? Então, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio, né? Existem variáveis dominantes e não dominantes. O que a gente não domina? A gente não domina o preço do aço, o preço do ferro, o preço do cimento. Tá? O que a gente domina? A gente domina a aplicação correta, um planejamento de menores custos para poder favorecer para o investidor e, por consequência, que esse imóvel também se valorize e ele ganhe dinheiro mais à frente. Para quem tem condições ou crédito, não deixa de ser uma ótima opção, né, Zé? Mas assim, agora pegando o perfil dos novos contratados pós-pandemia, o que a gente tem? Faixa etária, áreas que demandam mais? Eu percebi que nessa última informação do CAGED, né, os jovens aí de 18 a 24 anos foram os que mais conseguiram oportunidade de empregos. Isso, né? Significa que, às vezes, a empresa está disposta a contratar pessoas com menos experiência e treiná-los e moldá-los segundo o seu entendimento, a sua cultura de empresa, do que pegar pessoas já preparadas, já prontas, com uma bagagem extensa, que, por consequência, também custaria mais caro, tá? Mas, em compensação, não exigiria tanto treinamento e já poderia entrar produzindo. É uma questão de escolha, né? Um momento como esse aí. Mas eu acho importante que os jovens tenham essas oportunidades, sim, para que possam se provar, porque também desses, alguns serão comprometidos, alguns vão se dedicar, vão dar o melhor de si e, com certeza, vão se destacar, vão crescer. E outros estão lá mais porque conseguiram emprego, mas não é necessariamente o que queriam, né? Então, a gente ainda deve ter uma volatilidade nesse número de contratações aí. Mas a dica que fica, principalmente para os que conseguiram emprego, é dedicação, comprometimento, mostrar o que você é capaz, porque essa é a forma de você crescer dentro do negócio. Tem pergunta de ouvinte aqui a respeito das vendas externas, né? Por exemplo, em especial China e Estados Unidos reduzindo o número de crescimento. Segundo o ouvinte aqui, se isso poderia influenciar nos custos das commodities para o mercado externo. Por exemplo, ontem a gente falou aqui a participação do ouvinte Alessandro. A gente comentava aqui a respeito da possibilidade do fim da safra mais cedo para as usinas da região, né? A gente está tendo uma cana que se desenvolveu menos em campo, com menor qualidade e também com preços mais altos para todo o processo de produção, se isso também impactaria. A questão da China e Estados Unidos, né, eu acho que eles até tentaram criar uma dependência nossa dos produtos. Então, os chineses, na minha opinião, você tem todo tipo, né? Você tem os produtos xing-ling, que são aqueles de segunda linha, mas você tem também produtos bons, né? Então, se a pessoa vai só no preço, ela acaba, de repente, se decepcionando com a qualidade do produto. Mas a China está com outras prioridades nesse momento aqui, agora, e não vejo que haja uma dependência. Pelo contrário, é a hora do produto nacional entrar com força total aí e mostrar o seu potencial e aproveitar uma possível lacuna deixada por esse comportamento econômico aí, principalmente dos países asiáticos. Então, eu não vejo como risco, não. Eu vejo como oportunidade, tá? E a questão do etanol, que você perguntou, nós devemos ter uma quebra de safra aqui, em função dessa seca extensa. Isso deve reduzir, inclusive, a produção de etanol. E a lei da economia é simples, né? Quanto menor a oferta, maior o preço. Então, devemos ter um reflexo disso em preços também. Mas aí sim, é pela falta do produto, tá? E não por nenhum fator político, né? No contexto. Mas
O brasileiro é muito criativo, né, Liz? Eu acho que nós vamos ter que estudar uma forma de conviver com isso, contornar esse problema, compensar de uma outra forma, mas é uma realidade que está aí posta e vamos ver como é que o mercado se comporta. Eu tenho certeza que o efeito danoso vai ser menor do que se espera. Pois é, tomara que o impacto aqui para a gente, né, para o mercado interno, seja o menor possível. José Rita Moreira, economista, conosco nesta sexta-feira, comentando a respeito das contratações e demissões. Obrigada pela sua atenção. Obrigado, Liz. Obrigado, Guilherme. Forte abraço para vocês aí. Estou à disposição, tá bom? Obrigado, Zé. Até a próxima. Bom fim de semana.